Hoje eu quero te apresentar, te explicar o que acontece com as pessoas que emagrecem e conseguem manter o peso. Será que elas são especiais? Será que elas têm superpoderes? Será que elas são melhores e mais determinadas que você? Não. Então presta bastante atenção que você vai entender por que elas conseguem tomar decisões mais racionais e manter esse padrão de pensamento e de comportamento saudável ao longo da vida. A primeira coisa a se observar é que as pessoas que conseguem manter o peso, elas encontram uma maneira de romper o hábito sem pensar no quanto aquilo vai ser doloroso. Exemplo, uma pessoa que tem o hábito de sempre comprar coisas além no supermercado, comprar guloseimas demais para deixar estocado em casa, ou besteiras, enfim, comprar muita coisa. Se ela tem esse hábito, muitas vezes, o que acontece quando ela emagrece e consegue manter o peso? Primeiro, ela para de ir no mercado com fome. Segundo, ela consegue passar bem longe das guloseimas e compra só as coisas essenciais que estão numa lista. Ela aprende a se organizar. Isso daí também é muito importante. A organização. E quando a pessoa ainda está instalando esse hábito, é claro que ainda vai surgir aquela dorzinha de não comprar sempre que ela estiver no supermercado, né? Os pensamentos sabotadores vão começar a surgir do tipo, nossa, aquele chocolate está na promoção, só hoje pode, depois eu venho no mercado de novo e não prometo que não vou comprar nada. Mas então o que essa pessoa faz? Ela volta pro foco do aqui e agora, né? Ela consegue perceber esses pensamentos e voltar ao foco pro que ela estava fazendo e manter o foco na lista e sair do mercado só com as coisas que ela se propôs a comprar. Não vai no mercado, mercearia, comprar coisas que não precisam, que não são essenciais, tá bom? Isso é um exemplo de uma maneira que a pessoa encontrou para romper um mau hábito, né? Se é o doce depois do almoço, geralmente as pessoas que mantêm o peso, elas criam alguma estratégia para romper o hábito de comer doce depois do almoço, ou então aprendem a ter autocontrole para comer um pouco menos. Enfim, cada um vai ter uma maneira de romper o mau hábito. Então, já sabe, né? Quebre o hábito ruim sem pensar no quanto isso vai ser doloroso, sem ficar ruminando, ai, mas eu poderia ter comprado chocolate, ai, mas eu poderia comer um doce hoje, sem ficar enfatizando a dor de não fazer aquilo que você não deveria fazer. A segunda coisa que essas pessoas fazem é estabelecer um padrão de escolhas certas independente da vontade, para além das vontades. E por que isso, né? Porque quanto mais você escolhe os alimentos com consciência e consegue dizer não para os exageros, você vai ficando mais forte e vai perceber que ao longo do tempo vai ficar mais fácil, né, comer sem sofrer, né? Escolher os alimentos sem sentir dor, né? Deixei de comer isso, queria comer aquilo. Você fica ruminando menos. E quanto mais você toma boas decisões para você, né, isso gera uma sensação de êxito no cérebro, né? Uma sensação de prazer e bem-estar. Aí você começa a liberar mais endorfina. E começa a perceber que não é só comendo que você consegue ter esse tipo de prazer e bem-estar. Você começa a valorizar outras coisas que não sejam a comida. Outra coisa muito interessante é o controle dos impulsos das pessoas que mantêm o peso. Quando você começa a treinar o seu cérebro para fazer as escolhas certas, ali você está criando um padrão de pensamento e de comportamento que vai te ajudar a conter os seus impulsos, né? E a reagir a eles de uma maneira melhor. Mesmo que às vezes eles pareçam maiores que você, acredite, eles não são. E a última coisa que assim eu percebo que elas fazem muito, né? Principalmente quem emagreceu muitos quilos, assim, que mudou completamente o estilo de vida, é se responsabilizar, a autorresponsabilidade, tá? Se responsabilizar pelos seus resultados e parar de colocar a culpa nos outros e nas circunstâncias. Ela passa a ser uma pessoa que age e não uma pessoa que encontra culpados para justificar o porquê não agiu. Aprendem a lidar melhor com pessoas que insistem para comer, para que ela coma, com pessoas que talvez tentem diminuir os esforços dela no emagrecimento. Ela fica muito mais fortalecida, né? E acaba sabendo lidar melhor com os outros e não deixar
para não deixar que os outros interfiram no processo de emagrecimento e na manutenção do peso. Bom, é isso. Todas essas coisas que eu acabei de citar, se forem feitas de uma maneira consistente, tem o poder de fazer o teu cérebro criar novas conexões neurais, criar um novo caminho a ser seguido, um novo padrão a ser seguido e enfraquecer os maus hábitos. Cada vez mais você vai ver que não vai fazer sentido nenhum voltar a ser como era antes. É muito engraçado que muitas pacientes depois falam assim pra mim: nossa, eu não me vejo mais fazendo tal coisa. Eu nunca mais vou conseguir comer um pote de sorvete inteiro sozinha. Eu acho que eu nunca mais vou conseguir largar a atividade física. Enfim, elas acabam criando realmente um novo estilo de pensamento e de comportamento. A chave para você não voltar a engordar é manter a consistência para criar novas conexões neurais. Assim, o teu cérebro vai conseguir produzir pensamentos mais saudáveis, emoções positivas e comportamentos mais eficientes. Então agora você já sabe a diferença daquelas pessoas que mantêm o peso para aquelas que voltam a engordar. Basta você decidir de que lado você quer ficar.